Boa noite a todos. Boa noite. Está um pouquinho baixo, não está, Henrique? Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Sejam todos bem-vindos. Quem é que está aqui pela primeira vez hoje? Lamento que a senhora caiu no portão, né? A senhora veio marcar a sua entrada triunfal? A senhora que caiu? Nós pedimos desculpas, viu? É falha nossa também. Ali deve realmente estar mais iluminado. Nós amanhã teremos uma reunião de diretoria, já vamos falar com a diretora de patrimônio, né, Marlene? Porque é muito escuro aquela entrada ali. E a partir de hoje, nós já mandamos abrir aquele portão que é da rampa, não tem escada, então todos que queiram passar por ali, ó, a porta vai ficar aberta e o portão de maior facilidade. E se tiver alguém que tenha bastante dificuldade para descer, aqui tem garagem para um carro pelo menos, pode entrar e ficar aqui na frente, que não atrapalha em nada, né? Porque tem pessoas que a gente tem que ver que tem mais necessidade, então é importante deixar essa vaga livre para quem necessitar. Mas fora isso, nós agradecemos pela presença de todos e vamos pedir a Jesus então para que nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então hoje nós temos o prazer de receber aqui a Tatiana Zanforlin, que vai nos falar de assunto tão importante. Acho que é sobre obsessão, né, Tatiana? Isso. Então eu estava ali me tocando já, falando assim, tem que lembrar que nós somos grandes obsessores aqui reencarnados, né? O que nós somos aqui? Espíritos. Espíritos. Então a obsessão ela pode partir daqui para lá também, e de cá para lá, aqui no próprio plano terrestre. Então quem sabe bem disso é a Tatiana. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, dona Cleusa, que assim seja. Quase que eu deixei ela aqui, eu falei, deixa ela falar para nós, né, um pouquinho. Dona Cleusa, muito obrigada. Obrigada, Marlene, pelo convite. É uma casa que eu fico muito feliz quando eu sou convidada para vir aqui. É uma casa que eu me sinto muito bem, muito acolhida, tenho amizade com algumas pessoas daqui. E o porquê que eu preparei esse tema, né, obsessão? Nós fazemos parte de um grupo de estudo de terça-feira e estamos fazendo estudo do livro Libertação. E eu fui convidada lá para fazer algumas apresentações e ao começar o estudo de forma mais profunda, eu já tinha lido Libertação, mas quando você vai fazer uma apresentação, você tem que se aprofundar, você tem que estudar para que tenha mais argumentos para trazer, até porque é uma obra muito rica do André Luiz. Você vai estudar 2, 3, 4 vezes e sempre vai estar retirando novos conteúdos. Olha, eu fiquei tão assim encantada com essa questão da obsessão e o porquê que isso me tocou. Muitos já devem ter ouvido falar do problema do toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E o toque, para quem tem toque, ele gera na pessoa muito medo. São medos incontáveis. Por quê? Porque tem várias linhas. O toque existe várias possibilidades, né? Não sou a melhor pessoa para falar de toque, lógico que não, né? Não sou psiquiatra, não sou psicóloga, mas me chamou a atenção. Por quê? Porque o medo é uma das portas de entrada para que os nossos irmãos menos felizes ou aqueles que são maus possam
chegar até nós. Então é aquela história, muitas vezes nós fazemos a nossa auto-obsessão, começamos sozinhos, porém nunca terminamos sós, sempre terminamos acompanhados, né? Então daí eu falei, não, então eu vou falar a respeito da obsessão e o quanto é importante para quem tem um transtorno, um toque, procurem auxílio médico, tá? Tem que procurar, porque desde 2019 a Organização Mundial da Saúde já implementou a questão da saúde espiritual, já faz parte a saúde espiritual, o quão ela é importante. É que existem muitas coisas que os psiquiatras, psicólogos ainda não detêm esse conhecimento, que são essas doenças de ordem de companhia espiritual. Isso é muito comum, muitas vezes você ter uma doença ou ter um medo, até um diagnóstico e às vezes não consegue sarar, não consegue. Por quê? Porque são essas companhias. Então, obsessão, o que é, né? Vamos lá no significado da palavra. São ideias fixas, são perturbações, são ideias contínuas que você não tira da sua cabeça. No caso, a obsessão são ideias que são colocadas na sua cabeça. Só que eu venho contar uma coisa para vocês. Os obsessores não plantam as ideias. Essas ideias já são nossas. Elas já são, elas nos pertencem. Eles só vão lá e regam aquela ideia. Eles fortalecem, como se eles colocassem uma vitamina daquilo que já é nosso. Então já é algo nosso. Às vezes está até latente, está até meio dormindo, né? Dormindo aquela ideia, só que ela já é nossa. Então eles só vão e potencializam. Kardec fala o quê? Que no livro dos Espíritos, né? Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? Sim, muito mais do que a gente possa imaginar. Na verdade, eles podem até nos dirigir. E vocês vão entender essa resposta aqui um pouquinho lá na frente, quando eu vou falar para vocês a respeito dos tipos de obsessão. Quando Kardec só tem como que fala? Ele só abordou esse estudo no Livro dos Médiuns e depois na Gênese. Na Revista Espírita tem várias coisas sobre obsessão, tá? Artigos de obsessão. Porém, estudo de forma mais afim, Kardec foi só no Livro dos Médiuns e na Gênese. Então, quando ele começou a elaborar o estudo, as perguntas para os espíritos, ele questionava mais a respeito dos médiuns. Toda a pergunta era direcionada sobre os médiuns. Mas nós sabemos que todos nós, num número maior ou menor grau, todos nós também somos médiuns, tá? Então, isso hoje já entra para todos nós, tudo aquilo que nós vamos conversar. E aqui, o que ele também nos diz? Obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. A Gênese, pode ver que aqui ele nem fala sobre os médiuns, porque quando nós vamos estudar obsessão no Livro dos Médiuns, tudo ele fala sobre os médiuns. Depois de alguns anos, quando ele escreveu a Gênese, ele já começa a usar o quê? Indivíduo. Por quê? Porque todos nós, num grau maior ou menor, ostensivo ou não, todos nós somos médiuns e todos nós podemos abrir essa possibilidade de ter um companheiro ou não ao nosso lado. Você pode passar. Então, como é que eles conseguem nos atingir, se ligar a nós? Gente, pela lei da afinidade, a lei da sintonia. A lei da sintonia é o seguinte, lembra que eu comentei
que nós já temos a ideia e que eles só vêm e regam ou colocam uma vitamina, potencializam? É isso. Sintonia é sempre de nós para com o outro, sempre, tá? A lei de sintonia é aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, que vai em direção ao outro. Então, eles se ligam comigo através dessa lei, aquilo que eu estou emitindo, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou sentindo, é a lei de sintonia. E a sugestão, o que é? É quando daí eles já conseguiram se ligar a nós. Então eles fazem o quê? Eles vão fazendo as sugestões. Vamos beber mais um copinho, vamos fumar mais um cigarrinho. Então eles encontram em nós essas potências, seja do vício, de todos os vícios, da comida, da bebida, do sexo desregrado, comportamentos de ordem de assassinos. Então assim, mas essa ideia já existe em nós, tudo bem? Então assim, como é que eles chegam até nós? Dessa forma, através daquilo que eu mesma sinto ou penso, estou emitindo, transferindo nesse fluxo energético que faz parte da nossa vida, que tudo é energia. Então, nós não vemos, mas os nossos pensamentos, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, vai ter um momento em que os nossos pensamentos poderão ser medidos como a energia elétrica. Ele fala isso. É um livro que eu recomendo a todos, que inclusive fala muito bem sobre a lei de sintonia, fala muito também a respeito dessas sugestões, tá? Aqui que eu coloquei para vocês, e da autossugestão, que é quando nós, sabe aquele caso assim, olha, todo mundo estava vendo o noticiário lá do Covid, um exemplo para vocês entenderem. E uma pessoa estava lá na quarentena certinho, só que ela começa a ter todos os sintomas só de assistir o noticiário. São as pessoas que podemos dizer hipocondríacas. Então a pessoa já está até morrendo. A pessoa não pode ouvir que uma pessoa teve uma febre, uma dengue, às vezes ela nem saiu de casa, mas ela já é a autossugestão, que como eu falei para vocês, começa sozinho, mas nunca termina sozinho, sempre termina acompanhado. E aqui eu trouxe uma frase de Joana de Ângeles, numa psicografia do Divaldo, em 2023 agora, que ela fala o seguinte, é longo, mas eu vou pegar só aquela parte pequena ali, que a melhor terapêutica, portanto, para os graves problemas das desordens obsessivas é o bem proceder. É o bem pensar, é o bem sentir. Tem um livro maravilhoso do José Carlo de Luca, Jesus, o médico Jesus. Gente, aquele livro todinho, ele fala dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Aquele livro nos mostra o quanto nós somos responsáveis pela nossa ascensão ou pela nossa descida, pela nossa saúde ou pela nossa doença. Sem dúvida, existem doenças que fazem parte do nosso cronograma, mas tem muitas outras que não, que nós vamos sofrer coisas que não estava programado para nós, por conta do nosso mau uso de sentimento e de pensamento. Até aqui tudo bem? Embora seja um tema que parece ser pesado, não é, porque nós aprendemos o quanto nós podemos fazer para que a gente não atrapalhe lá e eles não nos atrapalhem aqui. Porque, como disse a dona Cleusa, é verdade, nós também atrapalhamos o lado de lá, e bastante, nós também somos obsessores. Então, quais são? Eu acho que pulou um, não pulou? Ou não? Não pulou não. Sinais de obsessão. Gente, cansaço extremo, falta de energia, dores de cabeça,
Naquele livro, Obsessão e Desobsessão, da doutora Marlene Nobre, fala muito a respeito de dores de cabeça, o quanto tem a ver com obsessão, tá? Vícios novos, na verdade, não são novos, como disse a doutora Marlene naquele livro, são vícios que estavam só apenas latente, estava dormindo, já estava, era dele, fazia parte, muitas vezes, do que ele trouxe de vidas passadas, estava marcado no seu perispírito, ela explica dessa forma, por isso que estava latente. E um descompasso que ele sofreu, às vezes uma dor que ele não suportou, que ele assim começou a desenvolver sentimentos ruins, pensamentos ruins, ele só voltou à tona aquilo que já estava carimbado, inclusive, no seu perispírito. Daí, é lógico, os amigos espirituais vão e acham nele uma porta, um amigo, na verdade, para poder fazer o uso também daquela bebida, daquele cigarro, enfim, de tantos outros vícios que nós sabemos que existem. Ataques de raiva, crises de choro, aquelas depressões que as pessoas muitas vezes não conseguem sair da cama. Então, gente, todos esses são sintomas comuns, mas nós não podemos também tudo achar que olha, eu estou com obsessor. Olha, eu estou com obsessor. Sim, se você achar que você está com obsessor, daqui 1 horinha, 2, ele vai colar no você mesmo, porque o seu pensamento está chamando por ele, está abrindo a porta para ele. Muitas vezes o que você está, nós mulheres, pode ser uma TPM, ou às vezes estamos passando por um luto, é uma tristeza. Então nós temos que também saber identificar o que está acontecendo conosco. Temos que saber. Porque se for necessário, procurar um médico de ordem física para que esse tipo de dor, esse tipo de angústia não se perpetue e de fato a gente não abra as portas para eles, para essas companhias. Pode passar. E o porquê que eles nos atingem? Geralmente, gente, é para se vingar. É por conta de coisas que nós fizemos no passado e nós trouxemos essa bagagem lá no mundo espiritual. A gente pode não ter conseguido nem aqui no plano da Terra e nem lá. Então, muitas vezes são vinganças mesmo. Eu vou contar para vocês um episódio que aconteceu comigo. Eu já tive muitas vezes quadro de depressão, muitas vezes, 3 ou 4 episódios. Bom, o último episódio eu fui fazer um tratamento de desobsessão. Fiz esse tratamento e eu, de fato, tinha uma companhia do passado e que estava querendo se vingar mesmo daquilo que eu cometi. Então, assim, e desde que eu fiz esse tratamento, foi um tratamento longo, foi um tratamento que daí eu já era espírita mesmo, trabalhadora, estudiosa da doutrina. Gente, eu nunca mais tive depressão. Houve um momento ali onde ele conseguiu me perdoar, houve um momento, foi longo? Foi longo. Por quê? Nem sempre o problema era só ele. Às vezes eu também estava com alguma dificuldade em mudar o quê? O meu comportamento de sentimento e de pensamento. Então, quando tudo foi se acomodando no tratamento, o meu comportamento também, a gente conseguiu se conciliar. Então, eu estou contando isso para vocês porque ao estudar e montar, eu não tinha como não lembrar desse episódio de alguns anos atrás. E como nós todos somos devedores, né? Todos nós somos. Então, chegou a acontecer isso comigo. Também apenas só a vontade de fazer o mal. Não tem nada contra ninguém, mas assim, são aqueles espíritos zombeteiros ou gostam de ver a situação que não é boa. Por exemplo, na obra do André Luiz, ele fala sobre aqueles
que só são contra a causa. Eles não são contra ninguém. Então eles não querem que aquela casa espírita, que aquele local tenha um bom trabalho. Então quando eles veem que um trabalhador tem brecha para eles entrarem, porque nós que damos brecha, é isso que eu quero colocar aqui hoje para vocês, eu quero que todos nós saiamos daqui pensando nisso. Eles só entram se a gente abrir, eles só ficam se a gente deixar. Então, existem esses que não é que não gostam da gente, mas não querem a obra, isso o André Luiz fala no livro Os Mensageiros. Então, são que entra nessa categoria aqui, não tem nada contra ninguém. Não tem nada contra ninguém, mas não quer, muitas vezes, o desenvolver daquela obra, daquela missão, daquele trabalho. E só consegue por quê? Porque as casas, qualquer templo religioso é formado por quem? Por pessoas. Nós ainda, gente, escorregamos muito. É difícil a gente manter uma frequência boa de pensamento o tempo todo, de sentimento o tempo todo. E às vezes é nessa brecha que eles vão e nem fazem obsessão. Sabe aquelas insídias? Porque quem fala muito das insídias é o Jorge Elahá, que ele fala tinha que ser classificado como uma obsessão. Simples da simples, porque eles esperam aquele nosso escorregar, aquela coisa assim, né? E fazem a insídia, adentram, cometem uma briga, um mal-estar. São as insídias. São quando nós apenas escorregamos, mas logo a gente consegue se equilibrar. Nossa, olha a besteira que eu cometi. Olha o que eu falei para Marlene. Nossa, na reunião do centro de diretoria, nossa, a dona Cleusa, puxa vida, e foi bem naquele momento em que eu fiquei brava, que eu falei algo que eu não devia, que ele aproveitou, daí formou aquela confusãozinha. É isso, que daí André Luiz fala muito sobre isso mesmo no livro Os Mensageiros, que é quando eles não querem que as coisas aconteçam. E o último caso que a gente está falando bastante, que é o quê? É pela sintonia, que é às vezes até aquele amigo espiritual mesmo, nosso, né? Amigo entre aspas, aí ele bebe. Sabe aquela coisa, nossa gente, mas fulano bebeu tanto, eu não sei como chegou vivo em casa? Vocês já devem ter ouvido isso, não é? Às vezes a gente até fala sobre isso. É porque aqueles espíritos acabam protegendo, porque eles precisam daquele encarnado para continuar os seus vícios. É aquela proteção para que eu possa continuar me mantendo. Eles estão tão ligados à matéria, tão ligados, né? Eles estão aqui, tão na região da crosta mesmo, que eles precisam daquele encarnado que bebe, que fuma, enfim, né? Tá? Vou tomar um copinho de água. Pode passar, Henrique. Para frente. O outro. E aqui pergunta 467 do Livro dos Espíritos, né? Pode-se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam o mal? Sim, porque eles não se ligam senão aqueles que solicitam por seus desejos ou os atrai pelos seus pensamentos. Então está aqui, não é? Nós só nos ligamos porque nós permitimos. Porque nós permitimos. Então, por isso que eu falei, não é uma conversa pesada. Porque nós precisamos de parar de ter medo de obsessor. Nós temos que ter medo de nós. Do nosso comportamento, não é? Dos nossos impulsos, das nossas raivas, sabe? Dos nossos ímpetos. Porque, gente, está tudo mastigadinho aqui. É só a gente tentar colocar em prática. E o homem poderia sempre vencer suas má tendências? Gente, essa questão para mim é assim, serve para tudo na nossa vida, né? Pelos seus esforços, sim. E algumas vezes por
pequenos esforços é que a gente não faz. Nós não fazemos. Nós ainda temos o triste comportamento de falar sem pensar, de reagir às situações sem respirar. E isso porque nós somos espíritas, já somos trabalhadores. Eu estou falando de nós porque eu que estou falando aqui com vocês sobre isso. Eu cometo erro diariamente. Então, assim, daí quando você começa a estudar afinco isso, você fala, meu Deus, deixa eu pensar, deixa eu procurar ficar um pouco mais em silêncio quando algo não foi do jeito que eu gostei, ou não está do jeito que eu gosto, deixa eu respirar, deixa eu fazer aquilo que o Chico me ensinou, né? Nos ensinou, aquela questão de colocar água na boca, né? Para não falar besteira, para ficar quietinho. Então é isso, nós precisamos ter a vontade, que volto a indicar para vocês o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que ele fala muito da vontade, o quanto nos falta vontade de sermos pessoas melhores. André Luiz, naquele livro Agenda Cristã, ele fala que bastava 2 semanas, gente, 2. Há quanto tempo nós já estamos encarnados? Isso sem contar no encarna e desencarna, tá? Ele fala no Agenda Cristã que bastava 2 semanas de um aprendizado cristão, de vivência cristã, para que a gente mudasse o nosso comportamento. 2 semanas. E quantas encarnações nós estamos indo e vindo e cometendo os mesmos erros. Outro livro que eu indico, é livro de estudo, tá? Não é um livro para a gente ficar lendo, dá para baixar em PDF, Agenda Cristã, e você vai lá. Então, quando está estudando o tema, busca algo lá, é maravilhoso. Auxilia muito também para que a gente possa enriquecer os nossos conhecimentos. Vai lá, Henrique. Gente, tudo bem até aqui? Querem acrescentar alguma coisa? Porque todo mundo, de repente, pode ter algo a acrescentar, tá? É só levantar a mão. E os tipos de obsessão? Simples, gente, é quando nós sabemos que nós não estamos bem. Nós notamos temos aquelas sensações, uma ou outra, né? Só que nós vamos e procuramos auxílio. A obsessão simples, nós procuramos, nós sabemos que precisamos, né? É o que eu falei daquele exemplo, puxa vida, né? Não devia ter cometido aquele erro, mas fiquei ali naquela sensação de culpa, ao invés de pedir desculpa, fiquei... Porque culpa, gente, também é uma porta, viu? Mágoa é uma porta, mas a culpa, a sensação de culpa também. No umbral, o que mais tem são os desencarnados com sensação de culpa pelo que fizeram e pelo que deixaram de fazer. No livro Libertação a gente vê isso muito bem lá no início, quando a gente começa a conversar um pouquinho sobre o início do livro. Subjugação. A subjugação, gente, é quando a pessoa sabe que não está bem. A pessoa sabe, ela está mal. Muitas vezes ela já está até com sintomas físicos do tipo adoecido mesmo, tá? Já está até com algumas sequelas, que não são nem sequelas permanentes, mas são aquelas sequelas da doença espiritual. Só que ele acha que não vale a pena procurar o médico, não vale a pena procurar a doutrina, ele acha que já não tem mais jeito, é aquela pessoa que já está assim sendo comandada mesmo, é a subjugação. Então, é aquela pessoa que assim sabe mesmo que não está bem, mas não procura auxílio, ela não vai procurar auxílio, e muitas vezes fica bravo ou brava se um familiar fala, olha, você ia, vamos lá na casa espíritas, vamos tomar um passe, uma água fluidificada. A pessoa fica até, não tem mais jeito, eu tô assim,
eu não tenho mais cura, eu não tenho mais o que fazer comigo, e não quer, não aceita, não aceita. É muito complexo a subjugação, gente, porque a subjugação, às vezes a pessoa acaba tomando atitudes ridículas, fala coisas que não deve, que é a de ordem moral, né? Que são duas coisas que atingem muito quem está subjugado. Então fala coisas assim inadequadas. É como se eu estivesse aqui fazendo uma fala e começasse a falar umas abobrinhas que não tivessem nada a ver, e coisas até às vezes no sentido de ferir, magoar, chatear, denegrir, tá? É isso, é essa parte moral. E a física é de repente eu tô aqui e tiro a roupa, ou mexo com alguém da plateia, vou, é isso. Então o subjugado, ele está realmente comandado por uma entidade, que é o que subjugação é isso que quer dizer, tá? Então é muito difícil quando a pessoa está nesse quadro obsessivo, porque não procura auxílio. Então, assim, todo o tratamento é feito à distância, isso quando tem alguém que o ama e que vai, que faz o tratamento à distância, porque nós sabemos, é muito mais difícil à distância, porque se a própria pessoa não está querendo, então tem aquele momento de alívio, só que depois vem à tona, a pessoa está consciente, vem à tona os seus pensamentos, seus sentimentos, seu comportamento, ali ele volta de novo à entidade. E a fascinação, embora a subjugação seja muito triste, muito complexa, né? A fascinação, dizem que é pior ainda os estudiosos, né, que trabalham em desobsessão. Eu não trabalho, então eu não posso, né, tô só dentro de todas as leituras de estudo, não tenho essa prática de trabalho mediúnico. Porque diz que é o mais complexo até do que a subjugação. Porque aqui a pessoa acha que todo mundo está louco, menos ela. Ela acha que está falando com Bezerra, que ela está recebendo Bezerra, que ela está recebendo Joana d'Arc, Joana de Ângeles, de repente até Jesus. Então todo mundo está doido, ela não. Então ela começa a receber muitas vezes mensagens totalmente equivocadas e fala que não, foi lá Santo Agostinho. Para aqueles que trabalham em desobsessão, diz que é muito complexo, porque geralmente a fascinação ocorre principalmente com aqueles médiuns mais ostensivos, tá? Os médiuns mais ostensivos, e que foram tomados do quê? De orgulho, de vaidade. Isso tudo está nas obras do Kardec, né? No livro dos médiuns, e tem muito também no livro da doutora Marlene Nobre falando sobre isso, e ela trabalhava com desobsessão, a doutora Marlene. Então esse livro dela, Obsessão e Desobsessão, tem PDF também, dá pra gente baixar esse livro em PDF. Então ela também fala muito, ela traz muitos trechos do Kardec falando a respeito dessa questão, tá bem? Aqui ficou alguma dúvida, gente? Eu tentei trazer de uma forma mais sucinta para que a gente possa conhecer, né? Aqueles que não conhecem, ter um pouco de entendimento, tá? Mas se qualquer coisa a gente volta a falar. Pode passar. As várias expressões. Aqui a dona Cleusa já tinha dado como que fala? Uma colherzinha, né? Já tinha falado um pouquinho. Então é isso. Inclusive nesse livro da doutora Marlene, eu trouxe mais duas formas, porque até aqui, gente, é do Kardec, tá? Encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para desencarnado. Opa, aqui eu vou parar. Gente, eu tive que cortar um pouco a nossa fala aqui, porque senão ela ia ficar muito longa, né? Mas aqui o que é desencarnado para desencarnado? Os que estão no umbral não estão bem, estão lá porque estão sofrendo. Só que nós temos as regiões abismais e das trevas.
Os espíritos que ali estão são espíritos perversos mesmo, tá? Eu só vou poder falar isso daqui porque não dá para a gente adentrar muito a fundo. Só que esses, muitas vezes, saem da onde eles estão, porque eles são espíritos, assim, poderosos das trevas e vão judiar daqueles que estão no umbral, tá? Então, quando fala de desencarnado para desencarnado, é isso. Inclusive, quando André Luiz ouvia suicida, suicida, não eram os espíritos de luz, porque jamais um espírito de luz vai nos condenar, jamais. Ele vai nos ajudar a passar pela prova, pela expiação pela qual nós precisamos, todos nós que estamos aqui, né? Mas era o que estava acontecendo com André Luiz, tá bem? Então, quando fala aqui de desencarnado para desencarnado, é isso que acontece. Ah, mas pode acontecer deles estarem no umbral e um atormentar o outro? Até pode, mas segundo tudo aquilo que eu estudei, eles estão tão perturbados no umbral, gente, tão perturbados, que eles não conseguem. É difícil para eles até pedir socorro, tá? Então, assim, dificilmente quem está no umbral, eles não conseguem nem se localizar. É um sofrimento horroroso o que eles passam, aqueles que estão no umbral, tá? Isso vocês também encontram com mais detalhes, gente, nesse livro que eu estou citando muito para vocês, Obsessão e Desobsessão, da doutora Marlene Nobre. Daí, auto-obsessão. Auto-obsessão é do livro dela, tá? Que eu trouxe para vocês. E obsessão recíproca. Quem também fala disso é o Manuel Filomeno de Miranda. Também tem na obra do Manuel Filomeno de Miranda, Sementes de Vida Eterna, psicografado pelo Divaldo. A auto-obsessão é o que eu já tinha comentado com vocês. A pessoa começa sozinho, um problema, né? Ah, eu tô doente, nossa, eu tô doente, eu tô doente, ela não vai terminar sozinha, tá? Ela não vai. São aqueles pensamentos contínuos. Então é isso, a auto-obsessão é essa brecha que nós abrimos. Ou aquele sentimento, nossa, eu tô com uma raiva daquela pessoa. Você viu, por que ela falou comigo daquele jeito? E você se pega com aquele sentimento, ao invés de, sabe, perdoar, deixar pra lá. Não, então às vezes não é só pensamento, não. Às vezes um sentimento mesmo, que às vezes, ao invés de você, né, deixa, você fica e fica. Essa é a auto-obsessão. E obsessão recíproca, alguém já ouviu falar? Hã? Não. Geralmente se dá de encarnado para encarnado. Sabe aqueles relacionamentos doentios? Aqueles onde você vê que mãe não deixa filho viver um casamento e aquele filho não consegue sair de casa, ou o marido e a mulher que tem aquele ciúme doentio que um não pode ir para lá, outro não pode ir para cá. É isso. É aquele relacionamento onde gera um desconforto enorme, porém gera uma necessidade incrível, porque eu vivo da energia dele, né, do fluido dele, ele precisa do meu fluido, mas é uma coisa doentia. É uma coisa doentia, que muitas vezes pode levar até a um assassinato. Ou esses filhos que vocês vê, tem tantos filhos que não conseguem sair de casa, tem aquela relação doentia com o pai ou com mãe, até casa, mas daí separa. É isso, tá? Que também está muito bem descrito na obra da doutora Marlene, tá bem? É incrível como isso acontece. Na verdade, Kardec já tinha até citado que é de encarnado para encarnado. Só que aqui, quando Kardec fala de encarnado para encarnado, às vezes é só uma mãe que atormenta um filho. Aquele filho não é recíproco, entendeu? Ou é só um do casal que atormenta o outro.
É diferente. Se você lê lá no livro dos médiuns, tem essa diferença desse encarnado para encarnado. O que a doutora Marlene explica aqui dessa recíproca é essa troca doentia, que adoece e que pode levar muitas vezes nesses crimes horrorosos que a gente vê por aí. Pode passar. Tratamento. Gente, o primeiro tratamento, eu vou usar a frase de Jesus: orai e vigiai. Mas como eu brinquei outro dia que eu falei essa frase, não é orar e vigiar o seu vizinho, o seu semelhante, não. Vigia você, vigia seu pensamento, vigia seu sentimento, aquilo que você faz, né? Principalmente quando ninguém está vendo. Então é isso, é orar e vigiar. Essa é o primeiro tratamento para o que a gente chama de autodesobsessão, não a autoobsessão. Então, a partir do momento em que eu sei que eu sou, né, herdeiro de mim mesmo, até em relação a isso, eu paro de ter medo do obsessor e começo a ter medo do que eu vou fazer com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu penso, como eu trato as pessoas. Então, o tratamento, gente, é lógico, eu preciso muitas vezes ir a um grupo mediúnico, sim, muitas vezes é necessário esse auxílio, é necessário, porque é o que eu falei para vocês, muitas vezes nós escorregamos e é nessa escorregada que eles vêm e acaba grudando de novo, né? Daí eu volto, então possa ser, mas se eu realmente conseguir aprender também a voltar a ter o meu equilíbrio, eu explodi, então ele já vai grudar em mim? Não vai. São aquelas insídias, tá? Mas eu volto, tenho o meu equilíbrio, respirei, volto a tratar bem as pessoas, sem me desculpar, sem me perdoar. O auto-perdão é necessário. O auto-amor, gente, é a base de tudo, porque se eu não me amar, eu não vou amar, respeitar o meu semelhante. Então eu tenho que também saber me perdoar. Falar, todos nós que estamos aqui, a gente está acertando e errando. Igual disse a Rê lá, né, Marlene? Proibiu, como que ela chama, o marido da Rê? O Valentim. Proibia Valentim de ver as minhas palestras, porque daí ele fala, mas você fala uma coisa e de repente... Gente, é porque a gente escorrega, não é porque a gente está aqui falando que a gente chega em casa e faz tudo certo. Pelo contrário, não faz. Então, assim, a gente está aqui falando, mas a gente a única diferença minha com vocês aqui é que eu estou falando, que eu estudei para falar, mas é tudo igual, não é? É tudo igual. Por isso que eu falo, então, para que é importante a gente saber isso? Justamente para eu tentar fazer diferente, não é? Para todos nós procurar fazer diferente. Então, gente, para mim, isso é o principal. E lá no livro dos médiuns tem uma história que eu não trouxe ela aqui, eu vou tentar resumir, 252, tá? Lá no capítulo 23 do livro dos médiuns, item é 252. Lá vocês leem ele na íntegra. Mas assim, eu vou resumir. Então tinha umas irmãs que sofriam algumas, assim, umas peripécias, vamos dizer. O vestido aparecia de um lado, os vestidos de repente pareciam rasgados e elas trancavam. Bom, elas não eram espíritas, tudo. Um dia, eu estou cortando, hein? Vocês leem lá, que daí lá está na íntegra, é muito bacana, vale a pena ler. Então tá, daí um dia foram lá para um grupo de desobsessão. Foi mandado um recadinho para elas, que o anjo da guarda delas, né, tinha se afastado, e para que ele pudesse estar com elas novamente, cada um com o seu, para elas examinarem o que elas estavam pensando e sentindo. E fala do comportamento da língua delas.
quanto elas feriam e julgavam. Gente, eu resumi do resumo, leiam. E o Espírito manda dar o recado dessa forma mesmo, porque eles iam dar o recado um pouquinho de forma mais sutil. Vocês lendo lá, vocês vão ver como os espíritos ali do grupo mandam dar o recado, para que elas sintam da mesma maneira. Então, olha só, o comportamento, o julgar delas. Será que nós não julgamos? Gente, a gente julga o tempo inteiro. O tempo, infelizmente, a gente julga. Porque às vezes você para, você toma um café da manhã, você fez um almoço, né? Ou um café da tarde, depois que você sai daquele ambiente ali onde você bateu um papo, tudo, você fala, nossa, mas para que a gente tocou naquele assunto, né? Na verdade, a gente estava julgando, né? Tava. Por mais suave que tenha sido a fala, você julgou. E o problema é que isso faz mal para quem? Para nós. É para nós que está fazendo mal. É nós que estamos dando abertura para aquilo que não é bom. Gente, eu vou correr um pouquinho. Pode? Só um minutinho. Essa história das irmãs, você pode repetir que nós vamos ler. Onde está? Puxa lá para mim de novo, Henrique, fazendo favor. Gente, leiam, porque é incrível essa história. E lá está de uma forma, imagina, Kardec, né? O item é o 252, no capítulo 23, é isso, né? 23, no livro dos médiuns. Mas daí qualquer dúvida, Marlene, eu te passo de novo. Mas tem também, como você falou, hoje você pode acessar lá online e ler também. Sim, gente. Fala que você marca lá a questão 252, o item 23º. O capítulo é o capítulo 23 do livro dos médiuns, tá? O capítulo é o 23 e o item é o 252. Gente, é muito bacana. Um pouquinho antes desse item, ele está falando justamente dos tipos de obsessão, de subjugação, fascinação, ele está falando sobre isso. E depois ele vem e conta esse episódio. O livro, agora a Revista Espírita, gente, tem tanto caso de desobsessão. Olha, é maravilhoso. E todos os casos que eu li, porque hoje tem aquele Kardecpedia, tá? Que você baixa ali no computador, celular. É Kardecpedia mesmo que chama, né? Você acha Tudo. Gente, todos os casos melhoraram com a mudança de comportamento daquele que estava sofrendo a obsessão, do encarnado. Então, realmente, olha só, Kardec já nos trouxe isso há quanto tempo? Não é? Então, a gente precisa começar a tirar o espírito da letra para poder viver melhor, não é? Para poder aprender a viver melhor. Já passou? Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Gente, você vê, ele fala uma vez, Kardec tinha isso, era uma parte da pedagogia dele, era essa, a repetição. Por isso que a gente até fala, nossa, olha, sobre 2 episódios assim, né, que é no Livro dos Médiuns e na Gênese. E é lógico, na Revista Espírita. Fala do quê? Fazer o bem e colocar toda a vossa confiança em Deus. A resposta é um pouquinho mais longa. É isso. Gente, precisamos fazer o bem e colocar nossa confiança em Deus. Eu não vou conseguir terminar tudo, tá bom? Então, só para citar para vocês aqui, existe obsessão em criança? Existe, tá? Por quê? Porque o espírito da criança é um espírito multimilenar, tá? Deve levar então a criança, poxa, mas ela às vezes nem está pensando, está sentindo, está ali, é um bebê. Sim, mas a criança pode estar sofrendo uma forte influência, sim, tá bom? Nesse caso, os pais é que vão ter que fazer evangelho na casa, o tratamento, água fluidificada, vir
a reunião mediúnica, se necessário for, os pais, nunca as crianças. Inclusive isso está muito bem explicado por Kardec, tá? Está muito bem explicado. E também a base qual é? A mudança de comportamento daquela família, tá? Procurar fazer o bem, procurar trabalhar o bem e tudo o que for possível em termos de oração e tratamento de desobsessão, se necessário, à distância, para aquela criança. Gente, o assunto é muito bacana, cortei pedaço, mas mesmo assim um assunto um tanto longo. E pode correr até o... pode passar. Obsessão infantil, pulei bem. E aqui o que eu quero deixar para vocês, eu espero que eu tenha conseguido passar pelo menos o básico para que a gente saia daqui. Por que eu hoje ouvi falar de obsessão? Porque eu posso viver melhor, porque eu posso viver diferente, porque não adianta eu saber conteúdo, gente, não adianta eu saber conteúdo se não for para usar na minha vida, não adianta. Então é essa a minha verdadeira intenção, para que a gente possa viver melhor, com menos companheiros e deixá-los também a viver em paz. Que nós sejamos para eles a luz e o exemplo, porque tem muito obsessor que aprende conosco, desiste de nós pelo nosso bom exemplo, no serviço do bem, do amor e da paz, porque isso é o amor. E só esse amor, gente, vivido de verdade aqui dentro de nós, é que vai mudar tudo ao nosso redor, seja no plano daqui terreno ou no plano espiritual, porque nós estamos nessa vivência, nós não vimos, né? Eu pelo menos não vejo, mas nós vivemos o tempo todo juntos. Existe essa sintonia, essa frequência contínua. Então vamos aprender a nos amar para que a gente possa viver melhor, mais saudáveis, com menos doenças antes do tempo, tá? Com menos doenças antes do tempo, e possamos levar essa luz a todos aqueles que necessitam. Meu muito obrigada de todo o coração, mais uma vez, de estar nessa casa, que eu posso falar que mora no meu coração essa casa, tá? Muito obrigada, gente. Uma coisa, obrigada. Querida, eu nem abri a água, vou pegar lá, tá? Pode abrir. Pode? Pode. É um dos assuntos mais importantes, né, do espiritismo. Quem aqui já ouviu falar de ciúme doentio? Ciúme doentio. Seria assim uma espécie de obsessão? De encarnado para encarnado, não é? No nosso tempo nós estamos vivendo assim uma era de expertise, né, maior, né? E nós conseguimos assim decidir melhor as situações. Mas na época da minha mãe, dos meus avós, era diferente, né? Então tinha casais que eles começavam se amando, depois eles terminavam se suportando até morrer, não é? Se suportando. Isso é muito triste. Nós devemos nos amar sempre, até a separação definitiva, conforme Deus decidir para cada um. Então, aquele ciúme doentio é a causa de muito suicídio, que tinha pessoa, tanto homem quanto mulher, não suportava a situação e acabava se suicidando. E por outro lado, tinha às vezes mais a mulher, né, que ela é tão iludida. Ai, meu Deus, meu marido tem um ciúme doentio de mim. Ai, como ele me ama. Por isso que eu tenho que ter paciência. Gente, é certo isso? Então, a receita foi passada hoje aqui pela Tatiana, né? Uma receita que é difícil da gente cumprir. Ela mesma falou que até para ela, né? Ela também ouviu aquilo que ela falou. É bastante complicado, mas fazer o máximo, orar,
se nós temos que viver com aquela pessoa, ninguém é obrigado, mas nós temos talvez obrigações espirituais que desconhecemos. Então é orar. A receita que sempre foi dada aqui, tanto na criança quanto quando obsidiada, a oração na cabeceira da criança, né, dona Neuza? Sempre isso. A criança está dormindo, vai lá do ladinho da criança e conversa com aquele espírito, com o anjo da guarda, né, aquele espírito protetor, e aquele espírito também daquela criança, ele vai ouvir. De tanto você falar, a dona Neuza conseguiu isso. Desde pequenininha ali na beira da cama, né, dona Neuza? Sempre malhando ali e conseguiu a pacificação da família. Então, é só isso que nós podemos fazer. Perfeitos ninguém será, né, gente? Tem bastante tempo que Deus nos dá e vamos pedir força, sim. Orai, vigiai, fazer o melhor, desviar de maus pensamentos e sugestões. Às vezes você está trabalhando tranquilamente, de repente vê uma ideia contrária, atravessada, que você não sabe de onde veio. Então, nesses momentos, epa, aqui não, estou em paz, pretendo continuar em paz. Então, que Jesus nos dê realmente